A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, falei que era rapidinho, olha aqui nós novamente de volta. Nós estamos aqui, não esquece, se você chegou nesse vídeo agora, volta lá no primeiro vídeo para você compreender todo o contexto que nós estamos tratando. No vídeo anterior, nós falamos que iríamos, neste momento, retratar quando que a igreja protestante passou a ter a necessidade de ser regulamentada pelo governo, porque a igreja protestante ela não dependia do governo, ainda que muitos, por conta de um jogo de interesse, de poder, queria ter esse domínio populacional e também de influência que a igreja tinha em torno do nome de Jesus Cristo. Mas a igreja protestante ainda resistia a tudo isso, só que passou um momento que isso não foi mais possível acontecer. É isso que nós vamos começar a tratar agora. Entretanto, em nossa sociedade, a partir do momento que a igreja passou a ser um grupo no qual circula dinheiro, só que é um detalhe importantíssimo, a circulação do valor monetário, né? Esse grupo passou a circular dinheiro proveniente das ofertas, né? Do dízimo, você pode aí dar a nomenclatura que você queira, mas a partir do momento que ela começou a ter esse recurso que supria não somente a necessidade fisiológica, vestimenta, alimentos, mas começou então ter condição de possuir bens como templos, comprar terrenos, né? Então, por exemplo, né, a igreja que tinha pessoas ali agora que trabalhavam para ela de forma integral, então essa a atividade religiosa passou então a ser equiparada em muitos aspectos como o funcionamento até mesmo de uma empresa, ainda que seja uma organização sem fins lucrativos. Observa isso. A regulamentação de uma igreja protestante, ela teve a sua obrigatoriedade desde o momento que a circulação do dinheiro entre estes protestantes, esse cristão, que supria não a necessidade primária da vida daquelas pessoas. Lembra que a Bíblia Sagrada relata em Atos que todos os dias o Senhor ia acrescentando novas pessoas à igreja e todos vendiam o que tinham e depositava para aos pés dos apóstolos para a gestão daquele recurso. E agora o recurso tem condição, agora de uma forma mais contemporânea, né, num período mais contemporâneo, não somente suprir as necessidades dos servos e servas do Senhor, mas sim agora tem condição de adquirir templos, tem condição de ter valores, superávit, né, que é uma palavra de cunho contábil, né, econômico, agora tinha esse dinheiro no caixa e ela começou então a adquirir bens. Começou então a ter pessoas que trabalhavam de forma ativa e de forma integral na igreja. E esta igreja, então, agora começou a ser equiparada com até mesmo uma empresa, ainda que ela fosse uma organização sem fins econômicos, né? E assim sendo, a igreja como organização, lembra que nós falamos nos primeiros vídeos do organismo, que é o corpo de Cristo, só que esse corpo de Cristo, ele é um organismo, mas também é uma organização. Quando nós falamos de organismo, nós falamos de um grupo de pessoas espiritualmente ligadas por um propósito, em torno de um propósito, através da pessoa de Cristo. Quando nós falamos da organização, nós falamos de uma responsabilidade civil que esta mesma igreja, agora como uma instituição reconhecida pelo Estado, precisa ter. Ok? Então nós temos, eu vou falar isso muitas vezes, você vai acabar até mesmo decorando que a igreja é um organismo e também uma organização. O organismo trata do grupo de pessoas espiritualmente ligadas. A organização fala da responsabilidade civil que esta mesma igreja tem
para com a comunidade que ela está estabelecida, tá bom? Então, assim sendo, a igreja como organização deveria estar sujeita a algumas regras e regulamentações civis, visando as benfeitorias da sociedade onde ela está localizada. Como veremos, né, mais adiante, o fato de a igreja ser o corpo de Cristo não a isenta de nenhuma forma de cumprir com as suas obrigações perante o Estado. E aqui aonde o caldo começa a entornar. Grave muito bem isso. Independentemente da igreja ser o corpo de Cristo, ela não está isenta de nenhuma forma de cumprir as obrigações perante o Estado. E aí você, líder espiritual, já pode estar pensando, já até sei o que o Paulo está querendo trazer em todos esses vídeos. E eu sei que você só continuará comigo assistindo se você tiver a coragem de encarar os fatos que, por conta da responsabilidade da igreja que o Senhor confiou a você, a não estar isenta de nenhuma forma de cumprir com as obrigações, né? Aí você vai precisar ter bastante coragem de encarar esses fatos, que está justamente não no organismo, mas na organização, um portal, não falo nem uma brecha, eu falo um portal para que o inimigo consiga destruir a igreja que o Senhor nos confiou. Porque muitos de nós, líderes espirituais, nós acreditamos que a igreja ela só tem a responsabilidade de ser um organismo, um corpo místico de Cristo, esquecendo da responsabilidade civil como organização não isenta das obrigações perante o Estado, porque agora essa igreja ela tem condição, através da circulação do dinheiro que ela recebe, até de adquirir bens. E haja visto que nós sabemos que não só no Brasil como no mundo tem muitas igrejas que têm muitos bens. E aonde está a brecha, Pastor Paulo? A brecha está aqui, ó, nas obrigações perante o Estado. Esta é a brecha que o inimigo tem encontrado e eu vou mostrar para você um a um, tintim por tintim, nós vamos tratar sobre isso. E é importante dizer que o próprio Jesus, ele ensinou a nós que não devemos confundir essas duas realidades. Quais realidades? Organismo e organização. E aqui o texto bíblico que eu trago aqui, quando se aproximam, né, de Jesus e junto com o seu discípulo, né, e eles falam assim, mestre, sabemos que és íntegro, ó, íntegro, e que não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. E se esta igreja, que é o corpo de Cristo, e Cristo sendo alguém íntegro, obviamente que não tem como a cabeça ser íntegra e o corpo não. E nós vamos tratar justamente isso. Por isso que as nossas igrejas estão doentes, porque a cabeça está sã, mas o corpo está doente. E por que o corpo está doente? Porque a sua liderança acredita que foi chamada apenas para trabalhar na parte do organismo, esquecendo a organização. E esta brecha o inimigo tem trabalhado de forma terrível, de forma tremenda, e tem destruído com muitas igrejas. Porque muitas igrejas acreditam que por a ministração e o louvor ter ali a aceitação de Deus, porque o organismo está andando da forma que precisa, que não é necessário cuidar da organização. E nós vamos falar sobre isso a partir do próximo vídeo. Até mais.